Roque, professora universitária, professora de matemática. Tatiana, quantos processos já existem em relação ao seu pai, ao Lupe? Bom, meu pai foi assassinado pela ditadura militar, durante o governo militar, então eu tenho um processo de responsabilização da União pela morte do meu pai, que eu entrei em 92, já foi julgado, mas ainda não foi executado, e esse processo na Comissão de Anistia, que a gente entrou em 2001, que é um processo para ele ser reenquadrado como professor universitário. Ele era professor da UFRJ, mas nós não tínhamos nenhum documento comprovando, porque os documentos da UFRJ se perderam nesse processo todo, e agora, depois que a gente encontrou os documentos, a gente entrou com o processo na comissão para ele ser reconhecido como professor da UFRJ. Então, o que você lembra dessa rotina do seu pai, de militante, professor militante? Ele viveu na clandestinidade. Só lembra rapidamente isso, o período da perseguição. Bom, o meu pai, ele milita desde antes de eu nascer, eu nasci em 70, então eu já nasci no meio desse período da perseguição, Logo depois ele entrou na clandestinidade e foi uma época muito complicada, porque a gente não tinha casa, não tinha paradeiro certo, tinha que fugir para um lado e para o outro, até que em 73 ele foi preso. Ele já tinha sido preso antes algumas vezes, mas em 73 ele foi preso e foi assassinado, desapareceu, e a família teve que buscar muito para conseguir o corpo e para conseguir enterrá-lo. Esses processos, na verdade, são também uma maneira de eu recuperar uma memória, de recuperar uma memória, um reconhecimento da luta do meu pai, de quem foi meu pai, do que ele fez. Isso é muito importante para mim, porque eu não tenho uma memória direta, Minha memória é construída a partir desses testemunhos e desses reconhecimentos. Então, coisas como essas são muito importantes para a família. Então, essa expectativa em relação a hoje, a esse processo aqui, você espera que pelo menos você já saia daqui mais aliviado com a anistia do seu pai? Sim, eu espero, porque agora a gente tem todas as provas, todos os documentos de que ele realmente era professor da UFRJ, então a gente espera que isso seja finalmente reconhecido depois desses anos todos, porque desde que ele foi aposentado pelo AI-5 em 69, a família nunca teve nenhum reconhecimento dessa profissão. Então agora a gente espera que tenha finalmente esse reconhecimento.